Louvado seja o nome do nosso Deus. 7h mais 33 desta segunda-feira, hoje dia 30 de agosto. Nós queremos cumprimentar a todos, queridos, amados, irmãos, amigos, no Brasil, no exterior, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos, nesse momento, entrando na integração aqui entre as comunicações aqui, as plataformas digitais da Igreja Cristã Maranata, aqui a Rádio Manaim, TV Web Manaim e também com os nossos queridos, amados irmãos e amigos pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Nós estamos começando aqui o pré-culto. O pré-culto é aquele momento que antecede ao culto às 20 horas. E o pastor, que no caso conduzirá o culto desta noite, ele chega um pouco mais cedo aqui agora conosco. Todos os dias às 19h30 começa o pré-culto. Ele chega aqui e conversa um pouco conosco, fala um pouco do que vai ser a mensagem, né? Fala um pouco de sua vida, experiências com o Senhor, as coisas do Senhor, as coisas da Igreja Cristã Maranata, os assuntos, né? Como por exemplo, nessa semana nós teremos o seminário para grupos de louvor e instrumentistas. Já você vai saber qual é o pastor que estará conosco hoje, que vai inclusive conduzir o culto dessa noite. Mas antes, nós queremos apresentar primeiro aqui o nosso querido pastor que está sempre aqui na bancada, nos ajudando, né? É o nosso gestor aqui na Rádio TV Web Manaim, nosso querido pastor Josias Júnior. Pastor Josias Júnior, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Elias, a paz do Senhor para você que está conosco, que sempre nos acompanha pela Rádio TV Web Manaim, você que está sempre conectado ou conectada ao canal no YouTube da Igreja Cristã Maranata. Aliás, você já percebeu que nós temos uma quantidade de conteúdos diariamente, né, que são colocados ali, que é algo notável, né, algo que nos alegra em saber que a gente tem ali conteúdos para pais, para crianças, cultos, conversas bíblicas, né, seminários, como Elias falou. Próximo sábado sábado dia 4, vamos ter um seminário para todo o Brasil exterior, um seminário para grupos de louvor, instrumentistas, mas que pode ser assistido por qualquer pessoa que queira entender a experiência do louvor, entender a profundidade do louvor revelado, do que é viver o louvor na obra. Esse seminário vai estar disponível, está aberto também no nosso canal no YouTube. Então, é muito bom a gente estar aqui e você que está participando está sendo alvo desses conteúdos, ou seja, tudo está disponível para você, para nós, né, como servos de Deus, nas nossas plataformas de comunicação. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nosso querido pastor Josias Júnior já deu essa introdução, e o nosso querido pastor que está aqui conosco, né, pastor Josias, é o nosso querido pastor Diniz Azevedo, a quem nós cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus, pastor Diniz. Paz do Senhor a todos os ouvintes, alegria estar convosco. Amém, alegria é toda nossa, uma satisfação, uma honra estar recebendo o senhor aqui conosco, né? E nós estávamos conversando aqui agora há pouco, eu e o pastor Josias, né? O senhor já participou conosco, inclusive, foi quando começou esse projeto, né? Essa dinâmica, né? E foi no estúdio 4 da TV Web Manaim, do satélite ali, né? Onde o pastor conversou com o senhor. Mas nós podemos ver que o senhor não falou o tempo de ministério do senhor, nós não entramos, né? Porque, pastor Josias, a gente tem conversado sobre isso, né? O pastor chega aqui para poder também as ovelhas conhecerem um pouco do pastor. Quem é o pastor de hoje que vai pregar? Pastor Diniz, ele é um professor também de seminário. O pastor Diniz, ele tem quanto tempo de ministério? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, pastor Josias? É isso mesmo. Aliás, eu queria dar uma notícia para os irmãos que estão participando. Diniz é o meu pastor. Então, que maravilha, eu não sabia. Nós estamos na mesma igreja. O pastor Diniz é o responsável pela igreja, o pastor que está responsável pela igreja. Nós temos também outro companheiro lá, muito ativo, o André Taídes, está conosco lá. Nós somos em 3 pastores. Eu sei que quando a gente fala isso para os irmãos do Nordeste, para os irmãos do Norte, eu venho do Nordeste, muitas vezes a igreja tem meio diácono, né? E o pastor tem 5 igrejas. Aí você fala, mas tem 3 pastores na igreja? Bom, não conta comigo, porque eu, se não atrapalhar, já estou feliz, né? Se não atrapalhar o Diniz, eu já estou feliz. Mas nós temos uma realidade diferente. Aliás,
Diniz, você podia falar um pouquinho sobre a igreja, a nossa igreja ali, Praia 4, né? É uma igreja que os irmãos conhecem, porque aquela igreja, é fácil os irmãos fazerem uma associação, o pessoal fala, igreja toda de vidro, né? Aquela igreja de 2 andares, ela é toda pintada de branco, ela está um pouquinho diferente daquele padrão nosso, da igreja que está Maranata, uma igreja belíssima, que fica no bairro da Praia da Costa aqui. E o Diniz pode falar um pouquinho da experiência da gente estar lá, né, Diniz? Do que é pastorear a igreja Praia 4. Bom, primeiro eu vou responder a pergunta, não vou fugir dela não, que me foi feita, do tempo de ministério. São 32 para 33 anos no ministério. E o ministério é uma bênção. Nós não temos salário, mas temos muito mais do que salário. Glória a Deus. Porque o Senhor nos recompensa a nossa família. E eu costumo dizer que mesmo sem salário eu sou muito bem pago. E essa afeição de Cristo que nos une, né? Falar da igreja de Praia da Costa 4 me traz isso à memória. Essa palavra que Paulo disse aos Filipenses, se lembrando da igreja de Filipenses, e falando dessa entranhável afeição de Cristo. E eu fui pastor anteriormente em Praia da Costa 4, e voltei a ser pastor da igreja. Como é comum na obra, isso não é uma escolha nossa, né? Nem a igreja, os membros nos escolhem, nem nós escolhemos, mas o Espírito Santo nos dirige. Eu não pensei que iria voltar a ser pastor ali, mas aprove ao Senhor me levar para estar ali de volta. E o que eu sinto ali é essa afeição, né? A maneira que eu fui recebido pela igreja, esse amor que nos une, é algo muito maravilhoso. E a igreja, para nós, não é o que o pastor é, mas é o que a igreja é. Porque se Deus usa o ministério, é porque tem uma igreja entendendo o que é uma igreja que é corpo de Cristo e está orando pelo pastor. E Deus está operando, né? Como disse Pedro, ali naquela cura maravilhosa ali na entrada do templo, vocês estão olhando para mim por quê? Vocês estão achando que essa cura foi da minha santidade? Né? Estão achando que é resultado da minha santidade? Não é, né? É o Senhor que opera. E a responsabilidade que eu tenho ali muito grande é estar ali com Josias, né? Já só pelo vozeirão do Josias eu já fico em dificuldade ali, com essa voz fanhosa, a subir ali no púlpito. A vantagem que eu tenho é que Josias, pelas muitas ocupações dele na rádio, no satélite, nas redes sociais que nós temos, ele não é tão presente lá, porque senão não dava nem para eu subir no púlpito, mas eu tenho as oportunidades na ausência do Josias lá. Elias, nós tivemos uma experiência recente, vou compartilhar com os irmãos aqui, ali em Praia 4, e que eu achei assim notável. E nós tivemos uma reunião com jovens em 3 momentos, né? E um dos momentos foi com o Diniz, outro comigo e outro com o André. E que a gente pôde conversar um pouquinho das nossas experiências de vida. E aí que eu linko, Diniz, ao tempo de ministério, a pergunta sobre o tempo de ministério. Nessas reuniões, nós podemos testemunhar para os nossos jovens das experiências que vivemos. E há uma história na vida de cada pastor, né? Nós temos feito isso aqui nessas reuniões pré-culto, nesses encontros que nós temos aqui. E os irmãos têm aprendido, têm ouvido um pouquinho daquilo que são experiências marcantes na vida de cada pastor. O Diniz é um pastor, você falou 32 anos de ministério. Quase meu tempo de vida, né, Diniz? Mas não é isso, até porque eu não estou muito longe desse tempo de ministério também, não. Mas nós vivemos uma experiência de juventude, vivemos adolescência, juventude na obra, crescemos com muitas experiências profundas com o Senhor. E às vezes o irmão, a irmã, assiste uma aula de seminário, ouve uma mensagem, né, vê o pastor ali
E esse pastor passou por muitas lutas e muitos momentos ali, muitas vitórias, muitas experiências profundas com Deus para chegar até ali. Então, vamos aproveitar a presença do Diniz aqui hoje e falar um pouquinho sobre isso, sobre esse período, sobre as suas experiências, sobre aquilo que marcou a sua vida e que serve de testemunho para aquele irmão que está nos assistindo. Josias, essa obra é do Senhor e nós aprendemos, como disse o apóstolo Paulo, nós aprendemos primeiro do Senhor, né? Porque para nós o Evangelho é resultado de uma experiência com Deus. Não é uma religião que nós abraçamos. Mas a palavra do Senhor também diz que o pastor, ele tem uma responsabilidade. Nós não somos super-homens, não somos melhores do que ninguém, mas o apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores, né? Numa outra passagem bíblica diz que lembrai-vos dos vossos mestres ou dos vossos pastores, em alguma versão. Então o pastor, ele não é um super-homem, ele não é melhor do que ninguém, ele é um membro da igreja, mas ele tem uma responsabilidade. Todo servo de Deus tem, de dar testemunho e de ser um exemplo na fé. E eu não vou falar isso de mim, não, mas eu vou falar de pastores que marcaram a minha vida. Eu tive esse privilégio de ser criança, eu sempre falo isso e não falo por uma vanglória, não, eu falo como gratidão. Eu tenho a gratidão ao Senhor por esta obra. Desde menino, numa sala, né, já estou com 60 anos de idade, mas vim para a obra no início da igreja e lembro da minha primeira professora de criança, eu estava com 7 anos de idade, no iniciozinho, 68, e lembro da minha primeira professora, o que ela significa para mim, o quanto eu aprendi com ela, mas nós esquecemos aqui no começo, porque nesse tempo de pandemia ele ficou um pouco afastado pela idade dele, mas nós temos conosco lá o pastor Jabes Gueiros. Sim, perfeito. 94 anos de idade. E somos em 4 pastores, então. Desde que nós chegamos em Praia da Costa 4... Ele já estava lá antes de nós. Ele estava lá antes de nós. Mas como nós chegamos na pandemia, ele, devido à idade dele, ele está em casa, né? Mas lúcido e pregando o Evangelho. E quando a gente conversa com ele sobre Bíblia, é uma enciclopédia, Isso. né? Mas mais do que isso, né? Ele e tantos outros. Exemplo de fé, de vida, de persistência, né? Daqueles que lançaram mão do arado e não voltaram atrás, mas são exemplo. Então isso marca a nossa vida, né? É uma gratidão, esse convívio com esses mestres, né? Eles que nós aprendemos, eles não se sentem assim, não se vangloriam disso, mas a nossa responsabilidade é muito grande. e ficam os ensinos, ficam expressões, eu guardo comigo expressões de pastores também pelos quais, ou com os quais eu convivi, e que você sempre, essa expressão vem, o Espírito Santo de Deus traz à tona no momento certo, no momento que você precisa até de uma palavra para um irmão, para uma irmã que procura e tudo mais, e aquilo que um dia serviu para você, você tem também a possibilidade de transmitir. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com o Senhor, com um pastor, foi o pastor Barros, pastor Barros, né, que foi o primeiro presidente do presbitério. Eu tinha 13 anos de idade, e o pastor Barros me deu um abraço e olhou para mim, olhou nos meus olhos e falou assim: meu filho, você vai ser pastor nessa obra, aos 13 anos de idade. No dia da minha ordenação, o Senhor me fez lembrar deste momento, né? Quer dizer, o pastor, ele é, como você falou, é um ser humano limitado, com problemas. Aliás, eu já disse isso aqui e vou repetir. Sempre que você receber uma bênção, conte pro pastor também, tá? Não esqueça de contar pro pastor, não, porque muitas vezes o irmão tá numa luta, vem, conta pro pastor, o pastor ora, o irmão pensa que acabou ali. Não, o pastor leva essa luta com ele para casa, vai chorar aos pés do Senhor, vai pagar um preço, vai fazer uma consagração por aquela ovelha.
Aí a ovelha recebe a bênção, às vezes ela esquece de voltar. Pastor, recebi a bênção. Compartilha também, porque a gente precisa. É coisa boa. Aliás, eu vou fazer uma coisa com o Diniz lá na igreja. Como ele é o pastor da igreja, então os problemas ele resolve e as bênçãos. Fica comigo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Agora 7h mais 48. Estamos aqui no pré-culto, esse momento que antecede ao culto, né? Estamos aqui conversando com o pastor Diniz Azevedo, que daqui um pouquinho irá conduzir o culto desta noite. Pastor, né, como o pastor Josias disse, né, o nome da igreja onde o senhor e o pastor Josias e o pastor André, né? André e o Jabes Gueiro, né? Esquecer dele. Estão lá. Mas como é que foi o entendimento de obra? O senhor nasceu no lar evangélico, o senhor se converteu, como é que foi o começo, o caminhar do senhor até o senhor chegar à primeira igreja? O senhor foi ordenado e a primeira igreja, como é que foi, pastor? Eu não vim de um lar evangélico, mas tivemos essa oportunidade e um tio havia se convertido e quando ele foi pregar para minha mãe falou com ele que ele era bem-vindo na casa dela se não fosse para falar de religião, de evangelho. E ele deixou para ela alguns textos bíblicos. Disse para ela: você é uma pessoa inteligente, eu vou deixar uns textos bíblicos porque você não conhece a verdade, mas eu sei que você é sincera. E ela duvidou tanto que ele deixou uma Bíblia e deixou os textos para ela ler, que ela não quis a Bíblia dele, não. Ela comprou uma Bíblia, né, onde tinha lá vendido pela igreja que ela era, e ela comprou uma Bíblia, como diz ela, que não ia ter falsidade naquela Bíblia. Armadilha, de tão desconfiado que ela estava. E ali ela leu a palavra de Deus e foi procurar explicação, como tantos fazem, tantos tiveram essa experiência com o religioso, né, da igreja que ela participava, e perguntou a ele sobre aquilo ali, mas ele não tinha explicação, e ela viu que ele não tinha, e assim ela foi buscar uma experiência com Deus. Ela viu que estava buscando a Deus de uma forma errada, equivocada, e ela começou a ler a Bíblia, e a palavra de Deus trouxe uma libertação e um encontro com Jesus. Amém. E aí ela pegou os filhos, que eram pequenininhos, crianças, e meu pai disse: não, eu vou ficar na minha religião. Mas meu pai era um democrata, um camarada notável, e ele falou: olha, cada um fica onde quiser, vamos fazer esse trato, quem quiser ir com a mãe vai, quem quiser ir comigo vai. A escolinha que nós já tínhamos era um pouquinho diferente de hoje, mas já era escola infantil, de crianças, e todo mundo quis ir para a igreja da minha mãe, né? E aí nós começamos a frequentar, e glória a Deus, estamos... Depois seu pai veio? Depois de muitos anos. Meu pai demorou. Meu pai era de uma família de uma tradição religiosa e ele demorou para vir, mas teve a experiência dele, veio. Mas desde o início nos incentivou muito, né? Ele tinha assim, ele falou uma vez comigo quando eu era jovem, ele viu um irmão dele fazendo oposição, né? Que pro filho não ir para a igreja, para nossa igreja. Ele disse assim: tem de ser tolo. Ele disse: porque quem tem um filho no evangelho é uma dádiva de Deus. Isso é uma coisa muito boa. Ele reconhecia, né? O bem que o evangelho tinha feito a nós. Amém. Um verdadeiro evangelho, não é ser crente, né? Mas o verdadeiro evangelho faz um bem muito grande. E a ordenação, a primeira igreja, pastor? Você lembra? A primeira igreja, claro. As igrejas que eu passei são inesquecíveis, todas elas, glória, né? Essa igreja eu fiquei 2 anos nela, e foi a igreja que está ali no bairro Santa Mônica, Santa Mônica 1, primeira igreja ali em Santa Mônica. E dali nós abrimos não, quando eu cheguei, o pastor que estava lá, anterior a mim, ele havia aberto um primeiro trabalho ali naquela região de Terra Vermelha. E quando eu saí de lá, nós já tínhamos um grande número de trabalho, e quando eu deixei os trabalhos lá em Terra Vermelha, já eram várias igrejas em Terra Vermelha. Quem começou foi esse pastor, mas quando eu assumi era um trabalho só. E dali foram se multiplicando ali. Eu tenho um carinho muito grande lá pela igreja de Santa Mônica 1,
onde eu comecei ali como pastor. Quando eu fui ungido, eu tive o privilégio de ficar com o pastor Dodge. Imagine, falar em exemplo, né? Imagine que escola. Fiquei com o pastor Dodge na igreja de Itapuã 1, como ungido, 1 ano. Com o pastor Dodge e com a sua esposa, Sara, e foi uma oportunidade de um grande aprendizado com esses 2 valentes, né? Ela e ele, figuras preciosas. Glória a Deus. Amém. Agora, 7h53, pastor, daqui a pouco, né? Daqui a 7 minutos, o senhor estará aqui no estúdio 4 da TV Web Manaim para conduzir o culto desta noite. O senhor pode dar uma introdução, falar o texto, né? Claro que a mensagem a gente sempre sabe que vai ficar para o culto, a revelação para o culto, né? Mas o senhor pode falar o texto, uma breve introdução. O texto, posso. O texto está em Atos 3. Atos 3. No verso 19. Verso 19 já está aparecendo aí na tela para os irmãos. E fala de uma necessidade de um arrependimento para que os pecados sejam apagados, né? E aí o melhor, né? Para que venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Então o que nós queremos falar é sobre essa oportunidade, esse privilégio que o homem tem de ter comunhão com Deus e de saber o que é sentir a presença do Senhor na sua vida e o que isso faz na sua vida. Maravilha. Hoje é dia de glorificação, né? O culto de louvor e de glorificação no Senhor. Que maravilha poder saber de tudo isso do nosso Senhor. Pastor Josias Júnior, agora faltam 6 minutos. Vamos liberar o pastor Diniz, né? Para estar já se posicionando. E mais uma vez vivemos essa bênção, essa experiência dessa conversa, desse bate-papo, desse momento, ao mesmo tempo descontraído, mas que acrescenta como testemunho, como experiência para nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Diniz Azevedo, a gente agradece pela presença do Senhor, por ser tão solícito quando a gente é chamado. Amém. Quando a gente chama o Senhor, né? Inclusive, recebeu um telefonema do pastor Josias, né? Aí, como o senhor disse, não posso... Josias é uma intimação, né? Atendeu o Josias nos convites dele. Certo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 7:55. Os pastores, o pastor Diniz pode se dirigir para o estúdio 4 da TV Web Manaim. Os pastores já estão se dirigindo. Nós queremos aqui já agradecer a audiência de todos, queridos, amados amigos, irmãos, desejando a todos a paz do Senhor Jesus e convidando aos irmãos a também convidar outras pessoas. Os irmãos podem mandar nos grupos de WhatsApp, também postar no Facebook, aí no seu Facebook, porque muitas vidas são alcançadas quando nós compartilhamos esse conteúdo. Então, nós temos agora o pré-culto, né? Que começa às 19h30. Então, quanto mais cedo os irmãos compartilhar o link. E é muito importante, se você ainda não é inscrito no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, ou você que está assistindo pelo YouTube, vê se você está inscrito. Não se inscreveu? Se inscreva, ative o sininho para você receber todas as informações e todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Lembrando que neste sábado nós teremos o seminário para grupos de louvor e instrumentistas. E assim nós nos despedimos de todos, queridos, amados, amigos e irmãos do Brasil e do exterior, com a paz do Senhor Jesus.